O meu marido já foi casado e já foi traído. E na separação, a ex-mulher dele ficou com tudo. Ele só saiu mesmo com a roupa, ele ficou com a casa toda e tudo ficou com uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, principalmente nas mulheres. E sempre falava que se um dia ele casasse novamente, ele não ia cometer o mesmo erro. Ele não ia deixar os bens dele quando eu conheci ele. Ele passou um bom tempo pra confiar em mim. Confiar entre aspas, porque sempre tava perguntando onde eu tava, o que eu tava fazendo, se ele me ligasse eu não atendesse, mandasse uma mensagem eu não respondesse, ele já perguntava logo com quem que eu tava. E muitas vezes eu já tava trabalhando e não podia simplesmente deixar o que eu tava fazendo pra atender uma ligação dele, pra responder uma mensagem. Às vezes colocava o celular no silencioso. Ele ia me deixar no trabalho, ia me pegar e sempre que eu tinha um tempo eu tinha que tirar uma foto pra mandar pra ele, pra mostrar que realmente eu tava trabalhando. E assim ele foi aprendendo a confiar em mim. Quando a gente casou, a casa era no nome da mãe dele. Tinha câmeras de segurança em toda parte. Só não tinha câmeras de segurança dentro do banheiro. O dinheiro que ele recebia, ele comprava as coisas pra dentro de casa, pagava as contas e o restante ele dava todo pra mãe dele depositar numa conta no nome dela. Se alguma dessas coisas em casa, geladeira, uma máquina de lavar, eu sempre precisasse consertar, ou então precisasse comprar alguma coisa nova, ele perguntava por que que eu não comprava com o meu dinheiro. O dinheiro dele era dele e o meu era nosso. Eu não pegava o dinheiro do meu pagamento e gastava comigo, eu tinha que gastar com as coisas de dentro de casa. Segundo ele tava fazendo o pé de meia dele porque ele não ia passar pela mesma coisa novamente. E eu tentava explicar pra ele que nem todo mundo é igual. Foi porque a ex-mulher dele traiu ele que eu ia fazer a mesma coisa. Eu falava pra ele que esse negócio dele tá pegando o pagamento dele, entregando todo pra mãe dele, isso ainda ia dar muito errado. E quando eu falava isso pra ele ficava com raiva, ficava perguntando por que que eu ficava me incomodando tanto, porque ele tava dando dinheiro pra mãe dele. E eu já tava morando com ele há mais de 6 anos. E essa era a confiança que eu tinha conquistado dele. Ele ia me deixar e me pegar no trabalho, tá me ligando toda hora pra saber se eu tava trabalhando, a casa toda cheia de câmera de segurança. Eu não podia ir numa esquina sozinha, porque se eu fosse e demorasse muito, ele já perguntava com quem que eu tava, se eu tava traindo ele. 6 anos depois de relacionamento, ele todo mês colocava dinheiro na conta da mãe dele. Ele tirava um pouco pra comprar os mantimentos pra casa, pra pagar alguma conta. E o restante ele colocava toda a conta da mãe dele. Isso já tinha um bom dinheiro lá guardado. Se ele comprasse um terreno, ele comprava e colocava no nome da mãe dele. Se ele fosse numa loja comprar um ventilador, ele ia junto com ele pra colocar no nome dela. Até que um dia ela foi dormir linda e plena e não acordou. E o que é que foi que aconteceu? Ele não era filho único, tinha mais 3 irmãos. E logo começaram a brigar pelas coisas dela, o que era dela, as coisas do meu marido. Comenta pra parte 2.